Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Pai, muito obrigado por essa tarde, por esse dia, que o Senhor já havia escrito na nossa vida, Pai, preparado esse momento para fazer o nosso primeiro podcast, Pai. Mais Jesus, menos religião. Pai, que nós não venhamos falar nada através da nossa carne, Pai, do que nós achamos, mas sim direcionado do Espírito Santo do Senhor. Assim um dia lá atrás o Senhor colocou esse desejo no meu coração, de fazer isso, de levar o Evangelho às outras pessoas. Assim eu creio, Pai, que esse primeiro podcast possa alcançar várias vidas, várias pessoas, e eles se converterem ao Senhor. Conhecer, ter uma intimidade maior com o Senhor, Pai. Assim como eu, como o Caio, como a Edilane está aqui, Pai. Todos. Muito obrigado, Pai. Nós consagramos esse ambiente, nós consagramos esse primeiro podcast ao Senhor Jesus. E convidamos, esteja conosco, Pai. Dê ordem aos teus anjos para estar aqui desembanhado com espada de fogo, protegendo, livrando de todo o levante de Satanás e seus demônios, todo impedimento do inimigo, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Bom, pastor Nilson, é muito bom estar aqui com o senhor, né? Não sei como que eu devo lhe chamar, se pastor, se conselheiro, se terapeuta, se amigo. Quero lhe informar que é uma imensa satisfação do fundo do meu coração estar compartilhando esse momento com o senhor nesse projeto inovador chamado de Mais Jesus, Menos Religião. O nosso intuito dentro desse projeto, como primeiro episódio, é desmistificar algumas perguntas e respostas que, ao longo da nossa caminhada, aconteceu conosco. Por exemplo, eu queria aqui fazer uma pequena introdução, né, dizendo que o relacionamento de um ser humano, uma conversa, com Jesus, ela nos traz paz, ela nos traz leveza. Hoje eu entendo isso, meu pastor, meu conselheiro. Eu queria que o senhor explicasse um pouco da sua conversão, por favor, de como que o senhor entendeu que o teu chamado em Deus, o chamado do conselheiro Nilson, do pastor Nilson. Eu queria que, por favor, o senhor se apresentasse para que todos soubessem quem é o Nilson Ananias. Por favor, o senhor pode se apresentar. É um imenso prazer estar aqui nesse dia de hoje. Eu creio, Caio, que esse dia já estava escrito por Deus. Preparou esse momento. Eu tenho um círculo muito grande de amigos, mas eu posso te dizer que o meu ciclo de amizade cabe na palma da minha mão. E é um prazer, por isso eu fiz o convite para você estar aqui comigo. É um prazer estar com você. É um prazer estar com o pessoal que vai nos assistir. Esse primeiro episódio do podcast Mais Jesus, Menos Religião. Porque o próprio nome, ele já diz que nós temos que ser mais Jesus e menos religião. Então, como que foi a minha conversão? Caio, eu te digo, faz 25 anos, eu tenho 55 anos, eu fui durante 25 anos frequentante de uma igreja e quando, agora recentemente, 2018, há 8 anos atrás, eu vim ter um encontro genuíno com Jesus. Como? Durante uma viagem, um episódio que aconteceu que marcou muito a minha conversão, eu te digo que eu deixei de ser um religioso e passei a ser um cristão
um cristão mesmo, que prega a Cristo, que vive o cristianismo. Foi numa viagem que eu fiz para uma cidade, Marília, aqui no interior de São Paulo. No retorno dessa viagem, o Espírito Santo falou muito comigo. Algo que eu já via acontecendo, vivendo em um namoro com promiscuidade. Eu gostava muito de, na época, eu gostava muito de tomar uma cerveja, de tomar, mas não era socialmente, eu tomava muito mesmo, sabe? Ao ponto de me embriagar, então foi onde eu tive um posicionamento. Espírito Então, Santo, então o senhor quer dizer que qualquer pessoa, se quiser mudar de vida, é necessário ter um posicionamento, mudar de postura para realmente viver essa vida extraordinária de Deus para nossa vida, na qual o Senhor vive, que eu vejo e que o Senhor vem me ensinando e me administrando ao longo da minha caminhada. Tudo começou na postura? na postura, cara. Simples assim? Simples, Foi simples. fácil? Não, não foi fácil, Caio. Não foi fácil. O senhor A, consegue a, contar um pouco? a mudança dói, né, Caio? Dói. A borboleta, para ela se tornar uma borboleta, ela tem que sair do casulo. Ela do madrovazinho, ela vai se tornar. Isso, ela corrói todo o corpo dela. Ela precisa se contorcer tudo dentro daquele casulo para se tornar. Então, a mudança dói. Eu te digo que quando o Espírito Santo vem a falar conosco, vem falando conosco, ministrando conosco, não tem como você bater de frente. Você pode até recorrer algum tempo, resistir por algum tempo, mas na hora que ele vem para falar, na hora que ele vem para fazer a transformação na sua vida, é impressionante. Então, voltando lá, eu cheguei, tive um posicionamento perante esse namoro que eu tinha, algumas situações da minha vida que vinha acontecendo que eu já não estava concordando o- com o que eu estava vivenciando. Por exemplo, uma parte que marcou muito, uma parte que marcou muito a minha vida foi um episódio que aconteceu da minha uma família, um ente da minha família, foi possuído por um demônio. E eu não entendia isso, sabe? O mundo espiritual. Como assim? Uma pessoa endemoniada? E nós sabemos, hoje eu tenho esse entendimento. E aí eu fui pesquisar na época com o meu líder religioso como que ele entendia essa parte de uma pessoa sendo demoniada. Aí esse líder religioso ele disse para mim, ele falou 90% dos casos não é demônio, é mais psicológico. Eu falei, não, mas aconteceu, eu presenciei, eu vi isso, isso, isso. E uma missionária, uma irmã do coque, né, digamos assim, deu uma ordem em nome de Jesus, sai, e o demônio saiu dessa pessoa. E aí eu fui questionar ele. Ele falou, ó, mas os evangelhos tem uma outra linha de raciocínio, os evangelhos tem umas outras. Eu falei, cara, eu quero conhecer um pouco desse lado, desse poder, eu quero também ter. E a própria palavra de Deus fala, né? Jesus fala em meu nome, não é no nome do Caio, não é no nome do Nilson, em meu nome, todos aqueles que crer, ser batizado, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, ele é capaz de curar enfermos e expulsar demônios. Então, simples assim, você tem que crer, ser batizado e confessar o Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e viver, realmente viver aquilo que Jesus prega, viver uma santidade, né? E aí eu fui questionar ele, eu falei, então, mas assim aconteceu isso, 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 e a pessoa falou, em nome de Jesus, sai. E o demônio saiu. Aí esse líder falou assim,
os evangélicos têm outra linha de raciocínio. Se fosse no nosso caso, a gente ia ter que chamar o padre, o fulano de tal, exorcista. E aí eu falei, tá, mas até ir lá chamar esse exorcista, que eram uns 400 km. 400 km para ir, 400 km para voltar, eu falei, o demônio já eu- acabou com a pessoa, né? Então, pelo que eu estou entendendo, Jesus ele veio para nos encurtar com ele, com Deus. É isso que o senhor está dizendo? Ou seja, eu não precisaria ter uma terceira pessoa ali. O senhor mesmo, Sim, ou líder religioso, sim, em nome de em Jesus, nome de Jesus. pediu ou ordenou. Todo aquele que crê em meu nome, Jesus dá poder para pisar em cobras, e serpentes, escorpiões, e nenhum mal será atingido. Ele fala isso na palavra de Deus, né? Então, não precisa muita conversa. Com o demônio a gente não se conversa, né? Você já tem que dar ordem, ele sai e tal, e ele tem que sair. Pela autoridade do nome de Jesus, né? Então, foi isso que fez eu pensar o motivo de buscar um pouco mais dessa tal do cristianismo verdadeiramente, do Cristo. Como que é o poder de Cristo? Porque até então eu era frequentava uma igreja, uma religião, 25 anos, era ali participante, nunca, mas eu não tinha um entendimento. A minha Bíblia, ela só ficava em aberto, ou era Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou ela ficava em aberto em Salmos 91. Então o senhor quer dizer que o senhor vivia de fato é, a religião nessa época. Sim, Então, a partir dessa época, o senhor conheceu a Jesus. nessa época. Caio, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo em 2015. O que aconteceu? Eu tinha uns formados, nós éramos um grupo de amigos, a formatura de 1994. E aí eu resolvi dar um churrasco na minha casa. Nesse dia que eu tive um churrasco, reuni vários amigos meus, ficamos até. Eu fiquei até umas meia-noite, 2 horas da manhã conversando. Mas teve dois ali que ficou até umas 3, 4 horas da manhã conversando. E o que me interessou, o assunto deles, que eles tinham muito entendimento da palavra de Deus. E, e eram assim, uns caras bebia pra caramba tal, e vida torta, é, toda cheia de pecado, promiscuidade, né? Aí um deles falava assim, não, mas esse tá no livro de Mateus, não, mas isso daí também tá no livro de Marcos. Falei, cara, uns caras desses, sabe, que não são um exemplo para a sociedade, né, digamos assim, entende muito mais da palavra do que eu, que estou lá todos os domingos, não perco um. E aí eu falei, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais. Aí foi aonde eu fui em busca de conhecimento. Fui com o meu líder religioso. Ele falou: Ó, nós temos um curso bíblico aqui durante 4 finais de semana. Você vai entender tudo da Bíblia. Ao sábado, das 7 da noite às 21 horas, o estudo bíblico. Eu falei, só 4 final de semana? Ele falou assim, 4 final de semana você vai entender. Eu falei, cara, a Bíblia é dessa grossura. 4 final de semana é pouco. 66 livros dentro de um livro. É um almanaque. Então, É um manual de conduta e fé do ser humano, como, né? como que a gente vai aprender isso em 4 final de semana, Caio? Aí eu disse pra mim mesmo, eu falei, cara, não é isso. Eu acho que eu quero mais, algo mais do que isso. E a sede de buscar, de conhecer um pouco mais da palavra, fez eu procurar. Foi onde eu passei na frente de uma igreja que estava assim, curso de teologia. 3 anos e meio você se torna um bacharel em teologia. Paga, na época, não me lembro, R$ 200, R$ 300 por mês e tal. E aí eu falei, cara, eu acho que esse daí talvez vai me interessa.
Aí eu fiz esse curso. Hoje eu sou bacharel em teologia, me formei em 2015 pela Faculdade ABA de Curitiba, do pastor Pio de Carvalho. E, e lá eu fui entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Lá realmente eu fui entender mais da palavra de Deus. Aí comecei a ler em Gênesis, comecei a ler os testamentos, comecei o Novo Testamento, Velho Testamento, aí fui dando uma geral, sabe? Então quer dizer que o senhor foi conhecendo de Gênesis, do Pentateuco, até os livros profetas Profetas, maiores, isso, profetas foi indo, menores, foi indo. Salmos, Salmo, Provérbios, Provérbios, Novo Testamento, os 4 evangelhos. sim, sim. Aí foi aonde foi começando a confrontar o que eu vivia, o que eu estava aprendendo dentro da faculdade e o que eu estava frequentando a denominação que eu estava frequentando. Então foi muito confrontante comigo mesmo, sabe? Aí até um dia que cheguei e falei, não, não tem mais como. Não tem mais como. Porque a palavra de Deus fala, conheceres a verdade, E ela vai nos libertar. e isso é fato. Para Isso, todos. isso é fato. Isso aconteceu comigo. E aí eu cheguei no meu líder, falei, olha, eu tô me desligando do meu cargo aqui dentro e tal, e eu vou para protestante, Deixa eu lhe cristão. pedir uma pausa aí. É, Foi fácil? Não, Por por quê? isso que eu falo para Caio, aonde é que entra a religião aí? Você acredita por muitas vezes amigos que eu achava que eram amigos, me bloqueou, não conversar mais comigo, não tinha mais contato, virou a cara comigo. Por quê? Não, você era tanto tempo aqui conosco e aí de repente você vai para lá. Olha que decepção que você está fazendo conosco. E aí, mas eu não fui, não estava preocupado com o que eles iam pensar. Eu fui no meu líder religioso na época. Eu falei, olha, eu estou me desligando. E a sabedoria dele, Caio, foi impressionante. Ele disse assim: você vai. Se por um acaso você não se identificar lá, volte. Volte que o seu cargo está disponível. Você é um cara que sempre está à frente dos projetos aqui da comunidade. Então, vá, tenta. Isso se faz 8 anos, Caio. Tem como a gente fazer, Nilson, uma comparação entre a religião te dar um cargo e Jesus, você adquire um relacionamento? Será que a gente pode fazer essa comparação entre que a religião te traz um cargo, talvez um fardo, algo pesado, que cansa, e quando a gente fala de Jesus, é apenas um relacionamento que te traz vida, que te traz leveza, que é leve, que é gostoso e que te dá o privilégio de todo dia viver melhor, mais e poder se relacionar a qualquer momento. Será que é justo a gente fazer essa comparação entre a religião e o relacionamento com Jesus? Com certeza. Aí ô, você vê, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele poderia ter nascido num palácio, mas ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu simples. E ele, durante 30 anos, ele ficou quietinho. Você não ouvia falar do ministério de Jesus. Então, eu, quando ele assumiu o ministério dele, né, ele deixou de ser um carpinteiro. Eu até imagino ele pendurando a capa dele no prego, o martelo, as ferramentas. Bom, agora eu vou viver o verdadeiro chamado que Deus tem, que o Pai tem para mim. E aí ele confrontava os fariseus, né, da época, os líderes religiosos, e ele confrontava. E é encantador, não tem como você apaixonar por a história de Jesus, por você ver essa atitude dele. Então nós temos que ser esse exemplo de simplicidade, de humildade e de amor, sabe, Caio? Diferente de hoje, muitos que estão atrás de aerofólios, muitos líderes religiosos, muitas pessoas estão cobrando para pregar o evangelho. Não, eu vou na sua igreja, Caio, mas o valor
é X, o valor é Y. Eu quero ficar em quarto 5 estrelas, hotel 5 estrelas, eu quero isso, eu quero que o carro que vai me receber lá no aeroporto tem que ter isso, aquele outro. Então tem uma série de exigências. Cara, imagina Jesus vindo no mundo de hoje. Como que seria ele, né? A simplicidade dele, como que ele Eu agiria? fico imaginando, sabe, Nilson, Jesus às vezes chegando em certos lugares, e eu não sei se isso vai chocar algumas pessoas, eu espero que não, né? Eu fico às vezes prestando atenção, se Jesus voltasse hoje, não para buscar, e sim só para, como ele já faz, estando no nosso meio, se ele fosse a algumas igrejas, será que ele ia fazer como ele fez na sinagoga? Sair chutando tudo? Porque transformou-se talvez em menos Jesus e mais. Será que a gente pode se dizer comércio? Ou será que a gente pode se dizer religião? Ô, Caio, tem algumas igrejas, eu te digo, tem algumas igrejas sérias. Tem algumas igrejas que são banais, que Eu está, acredito que a maioria são sérias. mas tem muitas igrejas sérias, tem muitas igrejas sérias e tem muitos pastores sérios. Tem muitos, às vezes a gente vê escândalo de líderes religiosos sendo pego em flagrante, adultério ou em outro tipo de roubo, desviando dinheiro, tal. Mas tem muito, se você parar para pensar, tem muitos pastores, homens, padres, homens de Deus e homens que realmente vivem aquilo que Jesus nos ensinou, que vive aquilo que Jesus nos ensinou. Então nós não podemos seguir pegar exemplo por um ou por outro. Nós e uma coisa que eu digo, você não vai atrás da igreja mais próxima da sua casa. Ah, eu vou aqui porque aqui é mais perto. Uma coisa eu falo sempre nos meus aconselhamentos. Quando você for procurar alguém, procura uma igreja mais próxima da palavra, que vive a palavra, que prega a palavra, que ministra a palavra. A palavra, Caio. Porque a palavra, ela não volta vazia. Não volta vazia, A de jeito palavra, nenhum. ela não volta vazia. Não volta. Se você pregar o que está aqui, você vai estar fazendo o chamado de Deus. Você pregar e viver o que está na palavra, você vai viver o chamado Eu de Deus. costumo dizer, pastor, que tudo que vem da carne, tudo que vem do homem é, é variável. Mas tudo aquilo que vem de Deus, isso daí não é variável. Isso é como se fosse, não sei se eu posso falar isso, uma regra, né? Como nos 10 mandamentos e como nos 2 mandamentos, né? Deus deu 10 mandamentos a Moisés, porém dos 10, apenas 2 não tem um não, né? Se eu não estou enganado, é o terceiro ou é o quarto, que é guardarás o sábado. E logo na sequência tem o honra teu pai e a tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia, né? Com promessa, não é o primeiro mandamento da Sim, Bíblia. sim, Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue teus dias sobre a face da terra. E o outro é guardarás o sábado, sim, certo? Fora isso, todos os outros 8 são não. sim, Então, o que que eu entendo? O que que eu entendo com tudo isso? O não de Deus nos ensina sim, a viver o sim. sim. Então, é fácil aceitar o não. Quando o senhor teve que se posicionar, o senhor teve que dizer não para quem? Para o senhor, para o mundo? Como é que foi esse pedaço do senhor entender o não? Não posso, não devo, eu posso tudo, porque a Bíblia fala, posso todas as coisas Mas nem tudo me convém. naquele que me fortalece. Tudo me é lícito, mas também nem tudo me Sim, convém. sim. Como foi para o senhor administrar esse não que a gente tem que aprender a conviver com ele, nos ensina, nos motiva,
que nos levanta. Como foi para o senhor? Não é fácil, né, Caio? Bom, primeiramente, Caio, eu quero só fazer uma correção aqui para quem está nos assistindo. Você me chama de pastor, mas acho que é uma forma de respeito pelo trabalho que a gente faz lá na unidade, no centro terapêutica, lá com o seu pai, na oficina da alma, na Jocum Paraíso. O carinho que nós temos de longos anos, né? Vamos abrir um parêntese aqui antes do senhor responder aqui. Para quem não nos conhece, ainda vai nos conhecer, eu sou o Caio, né? Eu sou terapeuta holístico na comunidade terapêutica Rosa de Saron, em Pirapozinho, região metropolitana da Grande São Paulo. Tá? Estamos ali fazendo um trabalho, estamos na 2ª temporada. O Nilson, como eu chamo ele de pastor Nilson, ele faz o trabalho de conselheiro ali conosco, né? Então, alguns dos nossos acolhidos que têm essa curiosidade de passar por um aconselhamento cristão, né? E o Nilson, ele é um dos nossos obreiros ali. Como que eu vou dizer, pastor? O senhor é servo. Amém. E também faz parte da Oficina da Alma, né, que fica localizada lá na Jocum Paraíso, em Almirante Tamandaré, Grande Curitiba, lá do pastor Mirinaldo, que também é meu pai, né, tenho o prazer de falar nisso, na qual também o Nilson, que para mim é meu pastor, né, eu entendo dessa forma que ele vem me pastoreando já uma temporada já, né? Então, para mim ele é meu pastor e eu tenho essa honra e o privilégio de hoje estar aqui com o Senhor, né? Deus me deu esse privilégio, eu quero te agradecer. E para você que precisa de aconselhamento, precisa de uma conversa, um bate-papo, uma terapia cristã ou até mesmo holística, eu acredito que para administrar o Caio não é fácil. E o Nilson, ele vem há uma longa data já me administrando, juntamente com uma outra equipe que temos também de profissionais da área lá na comunidade terapêutica. E entre em contato com o Nilson, né? Os nossos contatos estarão aqui em alguma legenda, em algum lugar dessa tela, para caso você queira ter alguma informação a mais sobre o Nilson, sobre o trabalho que ele faz, sobre a excelência de ser servo, de ser um obreiro, né, de ser alguém que disse não para a religião e sim para Jesus.